Este é o Clos de los Siete, um vinho argentino com alma francesa. Ele é produzido por um dos enólogos mais conhecido e respeitado em todo o mundo. Eu estou falando do francês Michel Rolland. Ele é tão bom que ele presta consultoria para mais de 100 vinícolas espalhadas nos 4 continentes em 22 países. E ele presta consultoria pessoalmente. Ele uma vez foi convidado para prestar consultoria por uma famosa bodega argentina. Chegando lá, ele fez um ótimo trabalho, eu vou contar daqui a pouco, e ele se apaixonou pela Argentina, precisamente pelo Vale de Uco em Mendoza. E lá ele adquiriu terras e fundou a bodega Clos de los Siete. Hoje você vai conhecer a história do Michel Rolland e por que esse vinho é especial. Mais uma rolha liberta. O áudio do vídeo ficou comprometido, então eu vou narrar o que eu fiz, porque não tem como gravar de novo, abrir a garrafa e colocar no decanter. Eu estou abrindo a garrafa logo no início do vídeo, porque o importador recomenda 60 minutos de oxigenação. Então por isso já começo colocando no decanter. Muitos me perguntam como eu faço para conservar a temperatura do vinho no decanter. Eu simplesmente coloco o decanter numa travessa de inox como essa, na qual tem água e algumas pedras de gelo. Não coloque muito gelo, pois a ideia não é gelar, mas conservar, na medida do possível, a temperatura do vinho e mantê-lo aí aproximadamente a 16, 18 graus. Michel Rolland tem 76 anos e nasceu em Libor, na região de Bordeaux, precisamente na margem direita de Bordeaux, e ele cresceu entre os vinhedos da família no Château Le Bon Pasteur, que fica na famosa Pomerol. Lá, no Pomerol, ele aprendeu desde cedo a provar grandes vinhos, porque seu pai e seu avô eram produtores de vinhos, eram os proprietários do Château Le Bon Pasteur. Tem mais, o pai do Michel Rolland era amigo pessoal da Madame Lubin. Madame Lubin era nada mais nada menos na época que a proprietária do Château Petrus. Chateau famosíssimo pelos seus vinhos, que hoje custa milhares e milhares de reais uma garrafa. Naquela época, o vinho era a mesma coisa, excelente, mas não custava tão caro. E todo ano, Madame Lubin presenteava a família com uma caixa do seu Petrus. E aí, simplesmente, Michel Rolland foi crescendo e provando grandes vinhos e desenvolveu a sua habilidade de reconhecer o que é um grande vinho. Na juventude, decidiu seguir os negócios da família e foi para a faculdade de enologia, para a Universidade de Bordeaux, e lá ele conheceu a sua esposa, a Dani. Ambos se formaram e em 1970 ele assume o Château Le Bon Pasteur, e a primeira coisa que ele faz é construir um laboratório fantástico e moderno para a época, porque a ideia dele era: o vinho precisa de uma análise muito grande, não só das uvas que estão lá no vinhedo, mas o vinho depois de fermentado, ele necessita de uma análise para saber sempre qual é o melhor blend. Lembrando que lá em Bordeaux o vinho é um blend, composto sempre por várias uvas. Com o passar do tempo, os produtores vizinhos do Michel Rolland quiseram saber qual era o seu segredo, pois mesmo em safras consideradas ruins, que são aquelas em Bordeaux que tem um longo período nublado, ele conseguia fazer não um vinho aceitável como a maioria, mas fazia um bom vinho. E aí ele passou a transferir para os seus vizinhos o conhecimento que ele tinha. Despretensiosamente, ele passou a ser consultor dos seus vizinhos. E a sua fama cresceu. Sua fama cresceu tanto, dada a qualidade dos seus vinhos e a qualidade dos vinhos para aqueles que produziam seguindo a sua orientação, vazou em todo mundo. E aconteceu que grandes bodegas começaram a contratar os seus serviços. Vou citar algumas, 3 de grande destaque na França. Château Petrus, que ele morava vizinho ali desde criança, Romanée Conti e Château Margaux. Na Itália, Sassicaia. Na Califórnia, no Napa Valley, Ops One. E no Chile, Alma Viva. Até que em 1988, Michel Rolland recebe uma ligação de uma grande personalidade da Argentina. Eu estou falando de Nicolás Catena, da Catena Zapata. E ele passou a dar consultoria para essa grande bodega argentina. Michel Rolland, com certeza, foi um dos grandes responsáveis para elevar a qualidade dos vinhos da Catena Zapata a um patamar tal que deixou esta bodega conhecida em todo o mundo. Nesse seu trabalho, indas e vindas até a Argentina, simplesmente Michel Rolland se apaixonou pela Argentina, precisamente pelo Vale de Uco, por 3 motivos. Primeiro,
pela grande intensidade solar que tem numa boa parte do ano, que permitiria uma plena maturação das uvas. Segundo, pela altitude, que simplesmente a temperatura noturna iria cair e aí você tem uma manutenção de aromas e sabores, porque as uvas vão demorar mais tempo para maturar. E por fim, ele teria a beleza da Cordilheira dos Andes. Muito mais do que beleza, a cordilheira ficaria aí 8, 10 quilômetros dele, que seria uma proteção muito grande contra geadas. Diante desse quadro, ele decidiu comprar uma área no Vale do Uco e passou a procurar um pedaço de terra em torno de 30 hectares, que já era grande para ele. Procurou até que encontrou. Quando ele achou o local especial, foi falar com o dono disse, eu vendo, mas só vendo toda a terra. Ele perguntou quanto e ele disse, 850 hectares. Michel Rolland caiu de costas porque todo o Pomerol, lá na França onde ele vivia, com dezenas de produtores, tinha apenas 750 hectares. E ele estava ali para comprar uma terra de 100 hectares a mais que o lindo Pomerol. Decidido, Michel Rolland voltou para a França e passou a fazer contato com grandes famílias produtoras de Bordeaux, famílias com grande capital. Ele conhecia a todas. A umas, inclusive, ele chegou a prestar consultoria. Ele apresentou o projeto garantindo que no Vale do Uco seria um local para a produção de grandes vinhos. Simplesmente essas famílias concordaram porque sabiam da expertise do Michel Rolland. Se ele dizia que lá daria um bom vinho, com certeza daria um bom vinho no Vale do Uco. Ele foi então e comprou os 850 hectares. Ele reuniu 6 famílias, com ele 7. Daí o nome Siete do nosso vinho e da sua bodega. E qual é a origem da expressão clos? Clos é uma expressão francesa para significar vinhedos que são murados com pedra, uma altura do muro de 1,5 m, 1,60 m no máximo, alguns até um pouco mais baixo. Obviamente, os 850 hectares lá do Vale do Uco não são murados. E por que chamar clos? Para indicar que todo vinho produzido lá na bodega, as uvas vieram da propriedade. Ele não compra uvas, ele só faz vinhos com uvas que ele produz, para garantir a qualidade do produto final. Eu achei importante contar a história do Michel Rolland para você conhecer o que há por trás desse vinho Clos de los Siete. E antes de eu falar agora do vinho, eu quero convidar você a fazer parte do clube de membros do canal Apaixonado por Vinhos e ter acesso a vários benefícios. Um deles é acesso a vídeos exclusivos que ficam lá na área restrita para os membros. Caso tenha interesse em saber mais, vou deixar um link na descrição ou você pode simplesmente clicar no botão Seja Membro. Michel Rolland, sendo de Bordeaux, ele é especialista em blend. E o Clos de los Siete nasceu da ideia de produzir um grande blend no estilo bordalês, mas num preço acessível para o grande público. E que esse blend tivesse como base a uva Malbec, que é a rainha de toda a Argentina. O que ele fez então? Ele já conhecia a uva Malbec. Por que ele conhecia a Malbec? Porque a Malbec é uma casta autorizada lá em Bordeaux. Ocorre que em 1956 caiu uma nevasca tal lá em Bordeaux que simplesmente dizimou a uva Malbec, porque ela é muito sensível. Os produtores retiraram os vinhedos de Malbec e plantaram Merlot. Daí que Merlot ganhou uma grande dimensão hoje em Bordeaux. Então, simplesmente, Michel Rolland conhecia a Malbec lá da Argentina, que é um pouco diferente da Argentina em razão do clima. E ele decidiu fazer este vinho com 59% de Malbec. Mais 5 castas, o blend tem 6, que é Malbec, Merlot, Syrah, Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon e Petit Verdot. O nosso vinho é safra 2021 e tem 14,5% de álcool. É um vinho com teor alcoólico considerado alto, acima de 14%. E ele passou 11 meses maturando. Preste atenção, desses 11 meses, 70% do vinho passou em barricas de carvalho francês. Os outros 30% maturou em tanques de inox. Mas tem um detalhe, esses 70% que passaram por barricas francesas, na verdade foram 3 tipos de barricas. Barricas novas de primeiro uso, barricas de segundo uso e barricas de terceiro uso. Qual é a diferença? Eu explico. Independente da idade da barrica, ela favorece o amaciamento dos taninos. Por quê? Porque entra oxigênio pelas frestas, é a chamada microoxigenação. E tem mais.
A madeira tem tanino. O tanino da madeira se une ao tanino do vinho e forma um tanino de cadeia longa, que hoje descobriu-se é um pouco mais macio do que o tanino somente do vinho. Tem mais. A barrica de primeiro uso, a nova, passa para o vinho uma grande intensidade de características da madeira. O de segundo uso passa menos. O de terceiro praticamente não passa nada. A conjugação dessas três barricas, a ideia dele é proporcionar uma interação elegante com a madeira, sem sobrepor a fruta e o frescor do vinho. Por isso que ele colocou 30% em inox, que praticamente é um recipiente inerte, conservando todo o frescor da fruta. Assim, a ideia dele é oferecer um vinho frutado, mas que tenha todas as características da passagem pela barrica de carvalho francês. É por isso que eu digo que esse vinho é argentino e tem a alma francesa. Vamos então para a nossa degustação. Lembrando que na degustação que eu faço tem 4 fases. A fase visual, a olfativa, a gustativa e no final, a conclusão, eu dou a minha nota. Eu não gosto de fazer esse movimento no decanter porque não há necessidade. Estou fazendo simplesmente porque o fundo está um pouco mais fresco do que a parte de cima, para tentar deixar na temperatura adequada. Se eu perceber que a temperatura está muito baixa, eu vou esperar um pouco mais até chegar no ponto ideal. Vamos lá então. Dá para fazer já a análise visual. Um vinho de cor profunda, não consigo ver através do vinho, e ele tem um vinho rubi. Um vinho rubi brilhante, um vinho de 3 anos, né? 2021, 3 anos, um vinho rubi brilhante. Eu escolhi essa taça grande para ajudar ainda mais na aeração. Nós passamos aqui aproximadamente uns 45 minutos, né? É o tempo para gravar o vídeo. E eu erro muito quando eu gravo. Um dia eu ainda vou publicar, ao menos para os membros, os meus erros de gravação. Tem uns que são hilários. Vamos lá então, ver o que nós encontramos aqui nos aromas. Eu deveria ter percebido a intensidade aromática antes mesmo de ter girado a taça, mas já girei, mas digo para você, a intensidade aromática dele é média. Vamos lá, no nariz agora. Realmente o vinho abriu bastante. Uma complexidade muito grande de aromas. Estão presentes frutas negras, tipo mirtilo, amora. Percebo aqui também uma groselha. O bom Malbec do Vale do Uco, Malbec de altitude, tem uma característica de notas de violeta que estão presentes nesse vinho. No nariz, você tem uma nota de madeira muito discreta. Eu não percebo uma grande intensidade de nota de madeira. Vamos ver na boca o que nós encontramos. Primeiro, para limpar o palato, vamos ao segundo. É um vinho seco. A intensidade da acidez é superior à média. Vou baixar um pouco aqui. A salivação é intensa. Para um vinho tinto tem uma acidez destacada. Você tem taninos intensos, quase altos, também superiores a médios. Você tem uma sensação de aveludamento aqui nessa região superior da boca, no palato também. Os taninos são intensos, mas são muito macios. São taninos sedosos e elegantes. Tem também uma grande concentração de fruta na boca. O núcleo de fruta dele tem um recheio muito grande. Eu percebo na boca todos os aromas e sabores que mencionei anteriormente. E a madeira aparece na boca de forma muito elegante. Não é um vinho hiper amadeirado que você tem a sensação de que está lambendo um palitinho de sorvete. Nada disso. É uma madeira muito bem colocada. O álcool dele, embora seja alto, de 14,5%, ele não chega a esquentar. Vamos ver agora a questão do final do vinho. A
A intensidade de sabor dele é intensa. E o final tende a longo, praticamente longo. É um final que você simplesmente engole o vinho e você não esquece dele. Ele fica na sua boca. Lembrando sempre que essa característica de final longo é que é indicativo de vinhos de alta qualidade. Afinal de contas, posso guardar o Clos de los Siete? Pode. O produtor fala em 10 anos. Eu diria para você, por essa estrutura de acidez, pelos taninos e pelas frutas, você poderia guardar até um pouco mais, caso queira fazer esta experiência. Geralmente, para quem gosta de guardar vinhos, eu recomendo comprar pelo menos 3 garrafas. Abre uma assim, que comprou, daqui uns anos a outra, e no final, 10 anos, se você tiver paciência, você abre a última garrafa e você anota as características de cada um dessas garrafas que foram abertas ao longo dos anos. E afinal de contas, Clos de los Siete, esse blend elaborado pelo Michel Rolland, será que ele é bom? Ele é muito bom. Eu digo para você, pelo valor dele, que eu vou dizer daqui a pouco, por tudo que ele entrega, ele é um verdadeiro blend bordalês. Se você não provou ainda um vinho de Bordeaux, prove este. Ele vai ser para você muito mais amigável em razão do Malbec, mas você vai ter a pujança do tanino, uma boa acidez, uma boa concentração de fruta e um final praticamente longo. Por tudo que ele entrega e o preço dele, vale a pena provar Clos de los Siete de Michel Rolland. Eu falei tão bem desse vinho, mas afinal, qual é o preço do Clos de los Siete? Clos de los Siete é uma importação, acredito que seja exclusiva da Wine, do site da Wine, que é hoje uma das maiores importadoras online do Brasil. Não tenho qualquer parceria com a Wine, não estou ganhando nada para produzir esse vídeo, simplesmente eu gosto desse vinho e quis compartilhar. O preço dele na Wine costuma ser em torno de R$ 159, mas este vinho sempre entra em promoção na Wine, justamente por ser uma importação exclusiva. E lá, se você acompanhar todo final de mês, tem boas promoções, você pode inclusive achar por um bom preço. Eu comprei no final de maio em uma promoção e paguei apenas R$ 89, mas como eu tinha cashback, eu tive um desconto de mais ou menos R$ 12, R$ 13, saiu aí por R$ 76, R$ 77 esse vinho. Eu considero que se você pesquisar, tiver paciência, você consegue comprar esse vinho na Wine por menos de R$ 100. Por isso, esse vinho vai para a playlist. Esse vinho é bom porque ele é abaixo de R$ 100. E afinal, qual a melhor harmonização para o nosso Clos de los Siete? Estamos diante de um vinho tinto, encorpado, estruturado, intenso de sabor. Então ele pede pratos estruturados e também de sabor destacado. Se for um prato que tem um sabor muito fraquinho, simplesmente o vinho atropela o prato e você não sente nada do sabor do prato. A dica é carne vermelha, assada, grelhada, defumada, vai muito bem com Clos de los Siete. Um carré de cordeiro, fantástico com Clos de los Siete. Pratos à base de molhos vermelhos, de tomate, vai muito bem. Um detalhe, você já provou, por exemplo, espaguete alla matriciana? La matriciana é um molho à base de tomate que vai guanciale. Guanciale não é bacon, guanciale é a gordura que é defumada da bochecha do porco. E também vai, além do guanciale, nesse molho de tomate, ele vai também pecorino, que é um queijo de ovelha, fica fantástico, tem um sabor intenso. E o espaguete entra aí só para alegrar. Esse vinho, então, fecha com chave de ouro, esse espaguete alla matriciana. Também vai bem com queijo, queijos de massa semidura, eu até arriscaria com queijo de massa dura, como por exemplo um parmigiano reggiano. Vai muito bem com esse Clos de los Siete. Eu quero saber 3 coisas. Diga nos comentários, você já provou um vinho de Bordeaux? Foi da margem esquerda ou direita? Lembra que vinho que foi? Você já provou algum vinho, um blend da Argentina? Se provou, diga aí quem é o produtor e quais foram as uvas que entraram nesse blend. E por fim, você já provou o Clos de los Siete? Qual foi a sua impressão? Se você gosta do canal e quer colaborar com a produção dos vídeos futuros, eu convido você a adquirir um Valeu Demais. É uma compra segura, feita com cartão de crédito, diretamente com o YouTube, que repassa para o canal 70% do valor e você é livre na escolha do seu valor. Salvo engano, o mínimo são R$ 2 e você já estará colaborando com o canal.
Se você não gosta de usar o cartão de crédito na internet, então fica à sua disposição a chave do meu Pix, que é o meu e-mail, para você colaborar com o canal. Não perca nenhum vídeo, inscreva-se e ative o sininho, assim você recebe a notificação a cada semana quando eu publicar um novo vídeo. O seu like é muito importante para mim, é um indicativo para mim que eu estou no caminho certo, é um indicativo para o YouTube que você gostou do vídeo, ele passa a mostrar esse vídeo para outras pessoas mais. É uma satisfação sempre ter a sua companhia, você que ficou até este momento. Para você, especialmente, saúde, um forte abraço e até o próximo vídeo.